Olá a todos e todas gestores e gestoras públicas do Brasil que estão participando de mais este curso da Rede SAM. Vamos trabalhar a questão relativa ao direito humano à alimentação adequada. O direito humano à alimentação adequada é considerado pelas Nações Unidas como o direito humano prioritário, sem o qual não se realizam os demais direitos humanos. Atualmente, depois da crise econômica recente, 1 bilhão de pessoas vive em situação de insegurança alimentar no mundo. No Brasil, 13,6 aproximadamente milhões de pessoas estão em situação de fome e mais de 70 milhões sofrem algum tipo de inseguridade alimentar. Nós podemos, dentro da classificação do direito humano à alimentação adequada, entender estas pessoas como sujeitos de um direito que está sendo rotineiramente violado. O direito humano à alimentação adequada, ele assenta-se tanto no artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quanto na Convenção dos Direitos da Criança, quanto na Convenção da Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e ainda também em 1949, no pós-guerra, a legislação humanitária nos traz subsídios de que os direitos humanos seguem sendo aplicados mesmo em tempo de guerra, inclusive o direito a não padecer de fome. O documento internacional, sem dúvida, mais marcante em termos de direito humano à alimentação adequada é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que, no seu artigo 11, conceitua o direito humano à alimentação adequada e o direito a estar livre da fome. É tremendamente importante que a segurança alimentar seja sempre trabalhada tendo por norte, tendo por fundamento a realização do direito humano à alimentação adequada. As orientações gerais número 12, que tratam de esmiuçar o conteúdo deste direito, elas foram idealizadas na Cúpula de Roma de 1996 e elas procuram mostrar aos estados participantes da Organização das Nações Unidas e que ratificaram esse pacto a melhor maneira de aplicar o direito no conteúdo, no território interno dos estados e dos países. A questão referente às diretrizes voluntárias da FAO em 2004, que resultaram de um grande esforço dos movimentos sociais, das ONGs internacionais que trabalham com a matéria do direito humano à alimentação adequada, também é um documento recente e importantíssimo a ser seguido na realização e na busca da implementação efetiva do direito humano à alimentação adequada. Segundo o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os estados, a União e os municípios são responsáveis, cada um, por ter a sua política pública de segurança alimentar e nutricional. E também o legislativo, o executivo e o judiciário possuem todos esta mesma responsabilidade, cada um na sua seara, de aplicar o direito. Posteriormente, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional do Brasil, agora recentemente do ano de 2006, houve um grande evento que coloca o Brasil hoje, segundo o relator mundial do direito humano à alimentação adequada, em sua missão ao Brasil, Olivier Schuster, como o país que está mais avançado em termos de evolução jurídica e proteção efetiva e específica do direito humano à alimentação adequada. A Constituição Federal recentemente incluiu no seu artigo 6º o direito humano à alimentação adequada. E o que isso significa? O que isso representa? Bom,
nós precisamos primeiramente de um pequeno parêntese. As políticas públicas surgiram com força, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no período pós-guerra. À medida que os direitos sociais foram entrando para dentro das constituições federais, surgem conjuntamente as políticas públicas com muito mais força. Porque as políticas públicas nada mais são do que o meio pelo qual o gestor público realiza os direitos constitucionais. Então, estando a alimentação inclusa no artigo 6º, temos a seguinte conclusão: todos os municípios, todos os estados brasileiros, inclusive a federação, são obrigados a ter a sua política de segurança alimentar e nutricional para a realização desse direito. Assim como nós temos políticas em relação ao direito à educação, ao direito à saúde, por exemplo, há uma obrigação legal do gestor de propiciar, de formular estas políticas públicas de maneira transparente, com ampla participação social e tendo em conta sempre os grupos mais vulneráveis da população: negros, mulheres, índios, populações tradicionais, populações acampadas e assentadas, crianças e idosos, por exemplo. O direito humano à alimentação, tal qual é a educação, tal qual é o direito à saúde, é um direito exigível, tanto em via administrativa quanto pela via judicial. Quando a gente está falando de exigibilidade administrativa, isso significa que os segmentos vulneráveis, violados, ou as pessoas individualmente podem aceder diretamente às instituições responsáveis pela satisfação do direito para a busca dessa realização, né? Por exemplo, as pessoas podem procurar o setor das prefeituras municipais e de outras instituições conveniadas responsáveis pela realização desse direito. Agora, quando nós falamos de judicialização, nós estamos afirmando que este direito pode ser levado aos tribunais, que também responsáveis pela obrigação de atender ao direito humano à alimentação adequada, deverão dar uma resposta jurídica para a demanda encaminhada, uma vez que formulada com base no Sistema Internacional de Direitos Humanos, na Constituição Federal e na nossa Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Ou seja, alimentar-se adequadamente é um direito humano, fundamental, social e exigível, tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. A política pública não é mais uma opção do gestor público, é uma obrigação em que, não ocorrendo, pode ser judicializada através, por exemplo, de um encaminhamento feito pelo Ministério Público por meio de uma ação civil pública, por meio de um compromisso de ajustamento, no caso extrajudicial. E ainda mais, se não satisfeito em nível interno este direito, através das suas instâncias, executivo, legislativo e judiciário, esse direito pode ainda ser levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos do sistema da Organização dos Estados Americanos, no caso que atendem à situação das Américas. Espero ter contribuído de alguma forma para a elucidação do direito humano à alimentação adequada. Os senhores estão empoderados e espero, sinceramente, em nome meu e também de todas aquelas pessoas que têm o seu direito humano à alimentação violado, que os senhores se tornem capacitadores e fiscais do cumprimento desse direito, o direito número 1 de cidadania no Brasil.